Meu nome é Letícia Gomes e essa é a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso da especialização em Ciências de Dados e Big Data da PUC de Minas. O tema que eu escolhi é a identificação de intervalos produtores em poços de petróleo. Vocês estão vendo aí na tela um poço típico de petróleo. Aqui em cima eu tenho a água e aqui eu tenho várias camadas de rocha e aqui embaixo a rocha reservatório, que contém o óleo e o gás que a gente quer produzir. A gente desce um equipamento de perfilagem que faz leitura de várias propriedades dessa rocha, como porosidade, resistividade, pressão, temperatura. E aí eu tenho especialistas, geólogos, engenheiros que leem manualmente esses perfis e apontam quais os pontos onde a gente deve perfurar esse revestimento aqui para comunicar o reservatório de óleo e gás com a superfície, para a gente produzir. Então, a ideia desse programa é a gente ter essa leitura automática desses perfis e a identificação, através do aprendizado de máquina, de quais esses pontos aqui, quais as profundidades que eu devo perfurar para obter mais óleo e gás. Eu utilizei uma base de dados pública da Universidade do Kansas, onde eu extraí o arquivo de perfil de cada um dos poços de interesse. Então, eles têm esse formato que vocês estão vendo na tela, ele tem um cabeçalho com várias informações, o nome do poço, a empresa, e aqui abaixo, várias propriedades da rocha. Eu precisei fazer um arquivo em Excel, onde eu listei os poços, que são o escopo do trabalho, coloquei algumas informações, por exemplo, o campo, qual é o perfil de porosidade ou resistividade. Além disso, eu também precisei da resposta, né? Ou seja, quais os intervalos desses poços que são produtores. O primeiro workflow que eu fiz dentro do NIME foi esse daqui. A ideia é ler todos esses arquivos dentro de um loop e eu vou juntando as informações que eu preciso e lá ao final, faço vários tratamentos, ao final eu gero um arquivo só, que é o dataset, que vai ser usado no aprendizado de máquina. Ele contém o nome do poço e as propriedades, porosidade, resistividade, que são as que eu escolhi, os campos e no final a coluna se ele é produtor ou não. Depois eu fiz um segundo workflow, que é o de Machine Learning. Porque primeiro eu fiz uma simulação no NIME e depois eu escolhi 2 para serem aplicados no Python. Então aqui eu analisei, por exemplo, a regressão logística, analisei a árvore de decisão e o Random Forest, sempre em termos de acurácia e matriz de confusão e a curva ROC. A partir disso, eu fui para o Python, usei o Jupyter Notebook para implementar esses modelos. Então, primeiro eu carrego e preparo o dataset, aplico o primeiro modelo, que é o de regressão logística, avalio acurácia, 92,46%, matriz de confusão. Então, eu faço uma validação através do cross-validation para encontrar uma acurácia, né, normalmente um pouco menor, onde ele vai fazendo splits aleatórios do dataset. Aqui eu faço um cross-validation com repetição, então ele faz esses splits mais vezes, ele faz por 15 vezes e gera a média da acurácia e dos erros, tá? Isso ele plota o resultado no gráfico. Aqui eu tenho a curva ROC e a área abaixo da curva, que também é uma forma de validar o modelo. Depois eu parti para o modelo Random Forest Classifier, a mesma coisa. Primeiro eu gerei a acurácia e matriz de confusão. Depois eu apliquei a validação, o cross-validation, também aqui a acurácia. Depois eu fiz com repetição, tenho também aqui 15 vezes a média das acurácias e dos erros, e a aplicação da curva ROC. A gente pode ver que ele teve um desempenho bem melhor, o Random Forest, do que o regressão logística. Aí aqui eu apliquei uma forma de visualização de quais as fields são mais importantes. A gente vê que o TVD, que é a profundidade vertical, foi a mais importante. Depois eu tenho porosidade e resistividade, que são os perfis de geologia, e depois as informações dos campos. Então, como o resultado estava muito bom, eu achei um pouco estranho e resolvi fazer mais um teste, que é fazer um split do dataset sem embaralhar as linhas, fazendo um corte, de forma que eu ficasse com poços inteiramente na base de teste, e que não estavam presentes na base de treinamento. E realmente achei um desempenho um pouco inferior, 95,6% de acurácia, e na curva ROC a gente vê um desempenho bem inferior. Então eu fiz uma avaliação dos parâmetros, uma estimativa dos melhores parâmetros do estimators, né, o número de árvores e a profundidade, para tentar melhorar esse valor. Aí eu consegui aqui que o resultado foi o máximo de profundidade 2 e número de estimativa 50. Esse foi o melhor valor que eu consegui aqui, que dá uma acurácia de 91,3%.
A partir disso, eu treino e salvo a versão final do modelo com o dataset completo, e aí eu faço uma simulação de uma predição, eu carrego um poço e aplico o modelo e salvo no Excel o resultado. E gero um gráfico comparativo. Esse gráfico é o típico gráfico usado na indústria do petróleo, que é um gráfico vertical, com a profundidade vertical ao lado esquerdo, e aqui eu tenho a porosidade, a resistividade, e plotado aqui no mesmo gráfico, se ele é produtor, ou seja, a resposta, que é o vermelho, sim ou não, e a predição, que é a probabilidade de dar 1, que é o roxo. Então, a gente vê aqui, realmente, quando eu tenho os intervalos considerados produtores, eu tenho um aumento na probabilidade dele ser 1. E esse é só um exemplo de como seria a apresentação do resultado para os usuários. E é isso. Muito obrigada.